Olá, pessoal. Como é que estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Estamos avançando, continuando os nossos estudos. Hoje vamos estudar o capítulo 16 do livro de Atos. Lembrando, para aqueles que estão acompanhando fielmente aí todos os capítulos, no capítulo 15 nós tivemos bastante informações naquele capítulo, né? Nós estudamos ali a respeito de uma ideia, por assim dizer, que surgiu de um irmão infiltrado na igreja ou de alguém ali que não estava bem alinhado com a doutrina. Então, ele trouxe ali uma bomba, né, tentando mudar a doutrina dos apóstolos, mas no final deu tudo certo, eles conseguiram, né, ter uma direção do Espírito Santo de como deveriam caminhar em relação àquilo. Também nós vimos uma situação que houve um desacordo entre o apóstolo Paulo junto com Barnabé, referente a um dos discípulos, né, João Marcos, o autor do livro de Marcos, que está nos Evangelhos, mas também nós vimos depois que isso foi resolvido, tá? E hoje nós vamos, então, ir para o capítulo 16. Talvez seja um capítulo não tão longo quanto o último, não é? Mas é um capítulo que tem bastante reflexão, esse, na verdade, tá? Então, vamos dividir aqui a nossa tela, como sempre, e vamos entender o que nós vamos estudar aqui hoje, tá? Então, vamos lá. Capítulo 16. Leremos o capítulo inteiro. Dentro desse capítulo, nós vamos parar, fazer uma reflexão a respeito, né, de quando Deus me impede de fazer alguma coisa, ou quando Deus diz não. Como que a gente reage com os nãos de Deus, né? Ou quando você tem certeza, você quer fazer alguma coisa e Deus não deixa você fazer. Não é nem o diabo, né? Quando é o diabo, você repreende, você avança, mas quando é Deus, você faz, né? Também eu quero fazer uma reflexão referente a pregar a palavra, mas sem abrir a boca. Caramba, olha que confuso, como é que você prega se você não fala, né? E vamos fazer o fechamento do capítulo e a reflexão final. Tudo bem? Então, vamos começar aqui. Vamos diminuir. Atos capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, né? Você vê que Paulo ele vai escrever cartas para esse Timóteo, tem na Bíblia falando a esse respeito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? Então, vamos lá. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Bom, nós tivemos um bom bate-papo na última aula, no último capítulo, justamente falando de circuncisão, porque a confusão que aconteceu foi porque uma pessoa, né, ou pessoas ali chegaram para Paulo e Barnabé e disseram assim: olha, eu acho que todo mundo tem que ser circuncidado e seguir a lei de Moisés, senão não vai dar o reino dos céus. E teve toda uma discussão a esse respeito, então os apóstolos disseram que não, né, que os cristãos não precisavam ser circuncidados. Porém, aqui nós estamos vendo, né, que Paulo ele vai e circuncida Timóteo, né, por conta dos judeus que haviam naquela região, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Embora não era obrigatório, né, para os cristãos serem circuncidados, como falamos no último capítulo, né? Então eu creio aqui que Paulo e Timóteo eles fizeram um acordo aqui, não é? Algo para que eles pudessem ter talvez uma maior liberdade com os judeus, né? Talvez os judeus não queriam nem, né, os judeus dessas cidades aí, né, que eles iam pregar, né? Talvez eles não queriam nem ouvir talvez o que Paulo diria, ou Timóteo diria, se soubessem que Timóteo não era circuncidado, né? Então, creio que eles entraram num acordo ali, né? Então, de novo, essa questão da circuncisão, né, ela não era obrigatória, mas era livre. Se você quisesse fazer, você fazia. Também não era condenatória. É o mesmo caso de alimentos, né? De novo, falando, alimentos puros e impuros. Se você não quiser comer, tá tudo bem, né? Se você quiser comer, tá tudo bem. Então fica da sua consciência, tá?
Então, aqui ele foi circuncidado para que, né, isso foi talvez uma estratégia que eles tomaram ali para eles poderem pregar para os judeus de uma maneira mais livre, né? Continuando, o verso 4 e verso 6 diz assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Apenas como uma reflexão curtíssima aqui, né? Na verdade, não é nem uma reflexão, mas é um fato. Nós estamos vendo que a igreja continuava crescendo. Gente, pensa numa igreja que cresceu estrondosamente, era a igreja primitiva. Como todos eles viviam de acordo com as instruções de Jesus Cristo, transmitida através dos apóstolos, bem como o Espírito Santo habitava sobre eles, então não tinha quem os impedia. Eles sofriam perseguições, eles eram apedrejados, já, né, alguns morreram, né? Nós vimos o exemplo de Estevão e do apóstolo Tiago, mas a igreja não parava, ela continuava avançando, continuava, né, fazendo o que Deus queria que eles fizessem, cresciam a cada dia. E aqui tem um fato interessante. Então, Paulo e seus companheiros, eles estavam viajando, só que o Espírito disse assim, vocês não devem ir lá para a província da Ásia, né? Então, às vezes, mesmo que nós planejamos alguma coisa, o Espírito, às vezes, tem outros planos para aquele momento, né? Então, por exemplo, ó, vamos continuar lendo aqui, ó. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitina, mas o Espírito de Jesus os impediu. Mais uma vez, eles não conseguiram fazer, não conseguiram entrar na Ásia e não conseguiram entrar nessa cidade de Bitínia. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, nós vemos mais um exemplo aqui, pessoal, né, que Paulo, nas suas viagens, queria ir para alguns lugares e Deus ali, né, através do Espírito Santo, através do Espírito de Cristo, não permitia que ele avançava. Então, vamos trazer aqui uma reflexão, né, a respeito de algo, né? Como que a gente lida com o não que Deus nos dá em alguns momentos, né? Como que a gente faz para trabalhar com esse tipo de situação? Sabe, deixa eu fechar aqui, eu já volto, né? Sabe, quando você tem aquela certeza de alguma coisa, de repente você está, sei lá, você está até orando para ter um relacionamento com uma pessoa, né, que você conheceu na igreja, você é solteiro, ela é solteira, nada os impede, né, então vocês estão orando, e aí de repente no meio da oração, né, Deus ele fala, não é essa pessoa que eu quero para você. Só que você já tinha sonhado, né, com o seu casamento, já tinha visto, né, a sua casa, você já estava gostando daquela pessoa e Deus fala, não é isso que eu quero, né? Como que a gente lida com esse tipo de não, né? Ou quando talvez você se julga preparado para assumir uma responsabilidade, seja ela ministerial, seja ela profissional, né? Ou às vezes você está tentando um filho, não sei, sabe? E você tem tudo humanamente falando, você acredita pelo menos que tem tudo humanamente falando para que você receba uma promoção, um cargo, né, um filho, compre uma casa, seja o que for, e Deus, ele diz que não, não é? Como que a gente trabalha com os nãos de Deus, né? Então, bem rapidamente, para não estender muito, mas eu coloquei algumas coisas que talvez possam nos ajudar a fazer uma reflexão. Ó, primeira coisa, né? Ó, Deus promete ouvir as nossas orações, mas a sua resposta depende da situação. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham duas pedras, chamadas Urim e Tumim,
que eram usadas como sinal de resposta das orações. Está em Êxodo 28:30. Possivelmente uma dessas pedras seria o sim e a outra seria o não. Deus pode dizer sim, não ou espera. Quando Deus diz sim, é muito fácil de aceitar. Quando Deus diz para esperarmos, né, a gente fica confiante. Mas quando Deus diz não, né? Então a gente precisa trabalhar aqui no não de Deus, né? Então, o sim é muito bom, o espera, então você entende que Deus está trabalhando ali no momento, mas às vezes Deus vai falar que não, né? Como que a gente trabalha com isso? Vamos ver aqui algumas coisas, ó. Quando Deus diz não para Moisés, né? E Moisés, né, entendeu isso como esperança. Vamos ler a passagem. Deuteronômio 34:4 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para ela. Gente, vamos parar aqui e pensar um pouquinho aqui, ó. Moisés, ele foi criado para ser faraó, ele passa 40 anos ali debaixo da casa de faraó, sendo preparado para ser faraó. Quando Moisés tem 40 anos, ele acaba, ele percebe, ele entende que ele é judeu, que ele não é egípcio, e ele começa a se sentir mal pelas tantos sofrimentos que os judeus estavam sofrendo, os hebreus sofriam ali. Moisés acaba saindo ali da casa de faraó, ele foge, né, porque ele assassina um egípcio, que era um carrasco, e aí ele vai embora, ele fica mais 40 anos no deserto, né, constrói uma família e tal, e Deus manda ele voltar para o Egito, para libertar o povo, e debaixo de uma promessa que eles iriam para a Terra Prometida. Só que, quando Moisés, depois de andar mais 40 anos ali no deserto, quando está chegando na Terra Prometida, Moisés pode ver de longe, Deus fala, tá vendo? Mas não é para o seu bico, não é para você. Gente, né? Imagina, né, como você ficaria se algo que você sonhou muito chegasse o seu momento, Deus falasse assim, não é para você, né? Agora, como que aconteceu aqui, né? Vamos entender aqui, ó. Então, qual foi o não de Deus? Que ele não entraria na promessa, na Terra Prometida. Por que Deus disse que não? Porque Moisés se irou e faltou confiança, né? Num dado momento ali, né, Moisés ele perde a cabeça, né? E ali então, né, já mostrava sinais que Moisés já estava cansado, que Moisés estava, de repente, poderia até mais à frente perder um pouco do seu domínio próprio, né? E enfim, e Deus entende que ali o tempo de Moisés tinha que terminar, né? Agora, como que Moisés reagiu, né? Moisés buscou esperança de que o povo ganharia a promessa. Então Moisés entendeu no final assim, olha, meu povo vai continuar, eu tenho meu discípulo Josué que ele vai seguir, e os planos de Deus nunca serão frustrados, né? Então, né, ele entendeu ali aquele não, e ele, tudo bem, né? Ele acaba falecendo, né, um pouco mais à frente, mas ele deu ali a honra de Deus, né? Outro exemplo, Davi. Davi entendeu o não como um trabalho. 1 Crônicas 22:8 fala assim: Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra da minha presença. Basicamente, Davi, ele um dia andando no seu palácio, ele olha tudo que ele tem maravilhoso, tal, e depois ele olha pro tabernáculo de Deus, que havia sido construído ali por Moisés, se eu não me engano, nós estudamos isso em Atos 2, eu acho, né, um pouquinho. E ele fala, poxa, né, eu habito num palácio, o Senhor habita em tenda, não é bom, deixa eu construir um palácio, meu coração é de fazer e tal. Aí Deus falou, olha, gostei da ideia, Davi, você vai, acho que um palácio seria legal, né, um templo, né, seria bacana. Porém, não é você que vai fazer, porque você matou muita gente, tem muito sangue na sua mão, e se nós vamos santificar, então tem que ser, né, outra pessoa, que no caso acabou sendo o filho dele, né, Salomão, né. Agora, como que Davi reagiu com esse não, né? Bom, de novo, né? O não foi por conta que ele não ia construir o templo de Deus. Por quê? Porque havia muito sangue na sua mão. Quer dizer, como Davi reagiu? Ele preparou tudo o que ele tinha que preparar para o filho dele construir. Ele deixou preparado ali, ele entendeu o não de Deus, não. Então, tudo bem, eu não vou construir mais,
eu vou deixar tudo prontinho para o meu Senhor, porque de uma forma ou outra eu quero servi-lo. Se eu não vou servi-lo construindo o templo, ao menos eu vou servi-lo preparando o material para isso, né? Por exemplo, Paulo, né? Paulo entendeu o não como graça, né? Em 2 Coríntios, capítulo 19, capítulo 12, verso 9, diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual foi o não de Deus? Não seria tirado um espinho da carne que Paulo reclamava. Paulo tinha um espinho na carne, ele tinha algo que incomodava, tinha algo talvez físico nele que não era bom, ele pediu para Deus uma cura, pediu para Deus uma libertação, e Deus falou que não. Falou, né? E por que Deus disse que não? Para que Paulo não se orgulhasse, né? Ao pedir Deus, né? Agora, como reagiu? Como reagiu para entender? Paulo confiou na graça de Deus, quer dizer, Deus falou para ele, olha, a minha graça te basta. E Paulo falou, então tá bom, Senhor. Se não é para ser curado, louvado seja o seu nome, e é assim eu estou entendendo que eu estou debaixo de um propósito, né? Outra coisa, Jesus entendeu o não de Deus como a cruz. Mateus 26:42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, quer dizer, Jesus, ele tinha que passar pela cruz. Ele perguntou de repente para Deus: Ó Senhor, tem um plano B, tem alguma coisa que dá para fazer? Né? Mas, contudo, seja feita a sua vontade. Em outras palavras, Senhor, eu tenho a vontade de repente, não ir para esse lugar, né? Porque eu não quero ficar longe da sua presença. Porque Jesus sabia que na hora que ele fosse para a cruz, né, como ele estaria representando ali, ou todo o pecado do mundo estaria com ele, e Deus não habita com o pecado, então Deus não estaria com Cristo ali, e Cristo estaria sozinho. Ele não queria esse sentimento, né, de estar sozinho naquele momento, mas ele fala: Senhor, se não é possível, eu me rendo, que seja feita a tua vontade. Né? Agora, por que Deus disse não? Porque era um propósito de Deus que ele fosse para a cruz. E como, né, Jesus reagiu, ele orou e aceitou a cruz. E ele fez o que tinha que fazer, em obedecer ao Pai. Entendem? Às vezes, pessoal, alguns nãos, eles têm um propósito além do simples não. Não é um não, né, marrento. Ah, não, porque não vou te dar porque eu não quero te dar. Eu poderia te dar, mas não vou te dar porque eu não quero. Não é assim que funciona. Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Olha só esse verso aqui, esse texto, né? 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, por quanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, né? Então, olha só, as promessas da palavra de Deus têm o sim do Senhor para as nossas vidas. Se pedimos algo segundo a sua vontade, podemos esperar no Senhor que um dia receberemos o melhor. Deus pode dizer não devido a um erro nosso, como com Moisés que se irou. Davi que feriu muitas pessoas. Paulo tinha uma fraqueza de se orgulhar, ou como o Senhor Jesus que sofreu por conta de um propósito, né? Podemos entender o não de Deus através da esperança em sua bondade. Através do trabalho, nos dedicamos para um futuro melhor, mas com a graça de Deus que nos sustenta, que nos sustenta e levanta a nossa cruz, que é o propósito de Jesus para as nossas vidas, né? Se você orou por algo e o Senhor disse não, confie que o melhor de Deus para a sua vida não falhará. Persevere no Senhor, caminhando sempre diante de um propósito de Deus, se cumprirá em sua vida. O não de Deus pode ser a melhor coisa para você. Então, o ponto tem vários motivos para que Deus não nos dê não, né? Porque não é o tempo, porque não é o propósito, porque não é a vontade, ou simplesmente porque não é bom para você. Então, às vezes, você está orando por uma pessoa, você está orando por uma situação e Deus disse não, né? Por quê? Porque não é bom. Às vezes, você está trabalhando numa empresa, você está cansado de trabalhar nessa empresa por conta de, sei lá, você é perseguido, não ganha tão bem, por vários motivos. E aí aparece uma oportunidade que é um salário melhor, é mais perto, tudo de bom. E aí você ora: Senhor, eu quero ir para essa empresa, né? Quando ora, né? Mas ora, e aí Deus, depois de um tempo, ele fala: não vai para aí. Aí você fala: não, não, deve ser o diabo, não foi Deus que eu ouvi, né? E aí, de repente, a pessoa vai: quer saber? Deve ser coisa da minha cabeça, eu vou para a empresa. Passa ali, sei lá, 6 meses, a empresa entra em falência e você é mandado embora, né? E aí você fala: caramba, então foi Deus que havia dado um não ali naquele momento, porque talvez ele teria algo melhor, né, se eu tivesse obedecido, né?
Né? Então, tem coisas que às vezes Deus fala não, às vezes você está apaixonado por uma pessoa que Deus está dizendo que não, por quê? Porque essa pessoa não é para você, porque talvez ela não vai ser uma boa esposa, não vai ser um bom marido, não vai ser uma boa mãe, não vai ser um bom pai, vai trazer conflitos entre você e sua família. Tem vários motivos que Deus pode dar não, querido, mas o que nós temos que entender é que quando Deus dá não, o não de Deus é um cuidado nosso. É igual um pai, que ele fala não para um filho quando ele está gripado e o filho quer tomar um sorvete, por exemplo, ou um pai que fala pro filho, olha, chega de videogame, você agora vai brincar com outras coisas, justamente porque o pai é ruim, quer tirar o videogame do filho. Não, o pai faz isso para que o filho não fique viciado em eletrônico, ele lembre que ele tem uma bola, que ele tem um quintal, que ele pode fazer outras coisas que vão alegrá-los muito mais do que simplesmente ficar vidrado ali numa tela, né, aprendendo coisas e vendo cenas que talvez não são boas para ele, né? E assim vai, amém? Então, se Deus tem te dado não, amém, acalma seu coração, porque em nome de Jesus o sim do Senhor ele vai chegar, amém? Não se frustre, não desanime, continue fazendo, continue sendo obediente, porque Deus sim, ele ainda vai te surpreender no nome de Jesus, amém? Continuando aqui a nossa história, Atos capítulo 16, do 13 ao 15, diz assim: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, a palavra crente aparecendo, se vocês consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Deixa eu pôr uma nota aqui, amém? Eu vou ler minha nota e faço um comentário. Nota. Uma mulher que era temente a Deus, vendedora, parou tudo que estava fazendo para ouvir o que Deus falava através da boca de Paulo. Porque aí que vem, porque ela deu atenção a Deus, Deus deu para ela o entendimento que mudou o nível do seu entendimento e foi batizada. Quando você vem no culto apenas por vir ou para ouvir superficialmente a palavra é uma coisa, mas quando você vem para beber do Senhor, então ele pode mudar a sua vida. Basicamente isso. Tem muita gente que vai na igreja e ele escuta a palavra, mas ele não assimila a palavra. Ele não entende a palavra, ele não incorpora isso para ele, não faz a diferença. Ele apenas escuta como algo, olha que bacana, olha, tem razão, olha como pregou bem, mas não assimila isso e não muda nada. Né? Então, isso é uma coisa complicada. Essa mulher, ela era vendedora, como estamos vendo aqui, e ela vendia algo muito caro, que eu já vou mostrar um slide falando rapidamente disso. Ela vendia tecido de púrpura. Quer dizer, ela tratava com pessoas que tinham dinheiro, com pessoas ricas, então, e ela era uma vendedora, né? Eu não sou vendedor, mas quem é vendedor, geralmente de loja, vendedores, né? Que captam pessoas pela internet ou por telefone, ela tá ali, tá correndo, não para, tá sempre movimentando, porque ela depende das vendas, porque tem comissão e tudo mais, né? Então ela não para, é uma pessoa atarefada. Só que o que ela faz? Mesmo cheia de tarefa, na hora que ela começa a ouvir o apóstolo Paulo, ela fala: opa, para. Ela parou o que estava fazendo e ficou prestando atenção no que Paulo estava pregando. Aí dali um pouco ela, não, eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. Levou a família, todo mundo é batizado, a vida dela foi transformada. Deus abriu o entendimento dela, ela entendeu algo que mudou a vida dela. Por quê? Porque ela deu atenção no Senhor. Então, às vezes, pessoas vão para o culto, né? E ela fica ali cronometrando. Opa, começou o culto, vai ter mais ou menos 4, 5 louvores, palavra de meia hora, né? Depois vai ter mais um louvor ali para a gente orar, dízimos e ofertas e vamos embora, tal. Se o pastor, às vezes, avança um pouquinho do horário, a pessoa já fica preocupada, não, porque eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir embora logo, porque eu tenho que ir no mercado, porque amanhã eu tenho que fazer janta, porque amanhã as crianças vão levar marmita, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E a pessoa, ela tá ali no culto, mas ela tá em modo cronométrico, ela tá cronometrando porque ela tem pressa. Ela não está preocupada em aprender, ela está preocupada em cumprir a liturgia de estar no culto. E isso é um problema. Eu vou dizer que cada vez mais cristãos hoje em dia não prestam atenção no que é pregado. Se ele escutou a palavra no domingo hoje, se perguntar o que o pastor pregou domingo passado, ele não lembra nem o tema do culto.
A não ser que tiver alguém postou na rede social, ou se ele tiver envolvido com o ministério, mas uma pessoa comum às vezes não lembra mais, porque não prestou atenção, porque não incorporou. Mas essa mulher, sim, ela incorporou a palavra, né? Só como apenas o fato de conhecimento, olha só, né? A púrpura é esses tecidos aqui de cor roxa, né? Então, ó, e ele era chamado a púrpura tíria, porque vinha de Tiatira, né? Um tom de roxo originário da cidade de Tiro, no Líbano. Textos da antiguidade revelam que em alguns lugares na Ásia Menor, seu preço equivalia ao peso de ouro. Olha só como isso era caro, gente. Isso porque a sua matéria-prima era muito rara. Ele era feito de uma secreção leitosa extraída dos caramujos da espécie murex do mar Mediterrâneo. Para produzir uma grama de tintura, era necessário cerca de 1.000 desses caramujos do mar aí. 1.000, que eles esmagavam e saía dele ali, né, um tipo de líquido nessa cor, para eles poderem tingir isso aqui, né? Estima-se que hoje, 1 quilo de tecido de algodão tingido com púrpura seria mais ou menos, né, $25.000. Então, era um dinheiro, assim, muito caro, né? 1 quilo de uma roupa disso aqui, né, valia preço de, né, $25.000, né? Para quem está no Brasil, isso aí são mais de 100 mil, são quase R$ 130.000, né? Mais ou menos isso aí, tá? Então, para você ver como ela parou o que ela estava fazendo, olha, largou um negócio lucrativo para ouvir o que Deus trazia através da boca do profeta, né? Isso é algo importante, tá bom? Continuando nossa história aqui, vamos lá. Passou ali essa moça, Atos 16, do 16 ao 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse para o espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só. Aqui, mais uma situação de alguém que era conduzido pelo mal, né? Essa mulher, ela era uma escrava, né? E ela tinha esse demônio de adivinhação, né? E através desse demônio, os senhores dela obrigavam ela a ficar dando adivinhações para as pessoas, né? Ali, e ganhavam dinheiro com ela. E quando ela vê Paulo e Silas ali, quando ele vê, né? Eles começam, ela começa a andar na frente deles, dizendo: Olha, são homens de Deus, são homens de Deus. E foi por muitos dias. Talvez em princípio, Paulo talvez não percebeu isso, né? Porque fala que depois de muitos dias, ela continuou por muitos dias. Então, finalmente, no momento, Paulo falou: Opa, tem uma coisa errada com essa mulher. Aí ele percebeu, ele teve discernimento de espíritos, ele percebeu, e aí então ele vai e expulsa esse espírito dela e ela fica livre, já não mais podendo predizer. Só vou dar um comentário ao que eu comentei na minha igreja. Eu vi um testemunho a respeito de um pastor que foi visitar uma igreja de um outro pastor. Quando esse pastor visitante chegou na outra igreja, ele viu que tinha uma mulher lá que ela ficava fazendo, não adivinhações, mas ficava fazendo revelações, dando revelação para as pessoas. Ah, porque Deus me disse, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando esse pastor visitante viu isso, ele falou para o pastor: Olha, essa mulher, ela não está sendo usada pelo Espírito Santo. Ela está usando um espírito maligno, ela está possessa. Aí o pastor da igreja falou assim: Não, você está brincando, né? Essa mulher já faz revelação aqui nessa igreja há 10 anos. Se realmente ela está possessa, vá lá então e põe as mãos sobre ela e manda o espírito sair. E ele foi. Na hora que ele pôs a mão, a mulher endemoniou, né? E realmente era um espírito maligno. Caramba, já fazem 10 anos que ela estava aqui fazendo isso, né? Agora, por que, né, que esse pastor que conseguiu ver esse espírito, né? Na verdade, a pergunta é: como que esse pastor conseguiu ver isso?
Porque ele tinha discernimento dos espíritos, porque que é um dom, né? Que é um dom do Espírito Santo, mas ele tinha uma aliança com o Espírito Santo. Não estou julgando o outro pastor, não é nem meu ponto, mas o ponto é que, às vezes, tem pessoas nas nossas igrejas, pode ter pessoas nas nossas igrejas, que parecem que fazem, diz que faz, que quer fazer acontecer, mas nós temos que também entender se é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa ali, né? Ou não, tá? Então, apenas fica a dica aí. Vamos lá. Aí o apóstolo Paulo expulsa esse demônio. Pois bem, vamos ver o que vai acontecendo na continuidade aqui, verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, perturbando a cidade inteira, né? Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Então, Paulo e Silas, vamos imaginar aqui comigo, pessoal. Paulo e Silas, eles foram lá e libertaram aquela mulher. Ela estava possessa e ela foi liberta. Na hora que isso aconteceu, vocês veem que os donos dela se iraram, né? Então, foram lá e disseram ali: olha, esses homens aqui, eles são judeus, eles estão perturbando a cidade, né? Não era só o negócio deles que tinha... Não, eles estão aqui, eles estão botando fogo geral, eles estão arrebentando com tudo. Uma baita de uma mentira. E aí eles incitaram ali as pessoas, e dali um pouco, eles arrancaram as roupas deles, ficaram pelados e bateram. A palavra diz que eles apanharam severamente, né? Agora, e aí no final eles são presos, vão para o cárcere, amarram os pés deles no tronco, e à meia-noite os dois, Paulo e Silas, começam a louvar e cantar, a ponto de todos os presos que estavam ali ouviam eles cantar. Pois bem, uma vez dito isso, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta sincera aqui para cada um de vocês, né? Como que muitos crentes iam reagir nessa situação aqui, né? Talvez muitos iam dizer assim: poxa, Senhor, eu fiz a sua vontade, olha agora, olha o que aconteceu comigo. Nossa, o Senhor que mandou eu vim para essa cidade, né? O Senhor me impediu de ir nas outras lá, eu vim nessa sua cidade aqui, agora o Senhor permitiu essa humilhação, fui humilhado, né? Talvez, gente, tem muito cristão que desiste por muito menos que isso. Tem cristão que desiste porque o pastor não cumprimentou, porque, de repente, a palavra pregada, ele achou que era para ele, aí ele achou que estava sendo exposto. Gente, tem cada situação que a gente acaba escutando de pessoas que saem das igrejas por cada motivo pífio, né? Então, mas aqui você vê que não, né? Será que eu e você, nós louvaríamos como Paulo e Silas louvaram, né? Naquela situação que eles estavam vivendo ali? Pois bem, é uma reflexão, né? Bom, e aí eles estavam louvando à meia-noite, né? Agora, o que vai acontecer depois desse momento aqui? Diz assim, ó. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro
lavou as feridas deles, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora vocês podem sair em paz. Então, eu coloquei uma nota logo no começo da nossa aula de hoje, dizendo, né, assim, pregue sem abrir a sua boca. O que eu quis dizer com isso? E eu vou falar realmente agora desse momento que nós vemos aqui. Bom, vocês viram que eles foram espancados, eles apanharam e foram presos, né? Só que no meio daquele louvor na madrugada, como era um louvor sincero, Deus então ele manda um terremoto e todos os presos eles acabam sendo livres. Quando o carcereiro acorda, ele ia se matar, porque ele pensou, puxa, se todos os presos fugiram e foi me pedido que eu olhasse, eu cuidasse dos presos com cuidado, né, focasse ali, não desse nenhum vacilo. Se todo mundo fugiu, com certeza eu vou ser assassinado. É melhor eu morrer sem sofrer do que eu ser espancado. Na hora que ele ia se matar, Paulo falou: para. Não. A gente está todo mundo aqui. E aí, vem uma pergunta interessante que nós lemos ali no verso 30, que o carcereiro perguntou: senhores, como que eu posso ser salvo? Perceba, até aquele momento, Paulo não tinha pregado de Jesus para ele. Paulo não tinha falado nada para ele de Cristo. Paulo apenas havia apanhado junto com Silas e estava cantando. Mas aquele homem, ele viu uma pregação em Paulo mais potente, mais poderosa do que antes ele abrir a boca, que era o testemunho. Entende? A postura. A postura de Paulo, como um servo de Deus, já tirava qualquer dúvida que ele era uma pessoa especial, que ele era alguém diferente, que havia algo nele. Sabe? Quando você tem o Espírito Santo em você, querido, o Espírito Santo ele muda você. O Espírito Santo muda a sua maneira de caminhar, sua maneira de falar, sua maneira de se vestir, a sua maneira de olhar, né? E acaba você sendo cada vez mais uma imagem mais e mais próxima de Cristo, se você tem o Espírito Santo. E Paulo e Silas, mas focando aqui em Paulo, né? E Paulo tinha isso. Então aquele homem percebeu que alguma coisa era diferente em Paulo, né? Eu preguei essa mensagem na igreja uma vez, fazendo uma associação a essa passagem com aquela menção que Cristo faz: vocês são sal da terra e luz do mundo, né? O que é o sal? O sal justamente é o que dá o sabor. O sal é relacionado ao espírito que vive em nós. É a mudança, né? É a mudança do gosto, é a mudança do sabor. Quando o espírito está em você, ele muda você. Então, quando você tem uma postura cristã, a sua postura precisa denunciar que você é cristão. Se ninguém sabe que você é cristão por sua postura, porque você fala palavrão, porque você mente, porque você grita, porque você é irado, porque você trai, seja um monte de coisa. Então, assim, você pode até pregar a palavra da luz, você pode até falar de Cristo, que é bênção, mas se a sua postura não condiz o que você prega, então você tem um problema, né? E a luz do mundo, obviamente, é pregar. Então, percebam, o carcereiro viu que Paulo, ele havia sido... ele tinha uma postura diferente, e ele pergunta, como é que eu faço? Aí, Paulo prega para ele, e ele é batizado, né? Então, eu não sei, né, na verdade, qual foi o propósito de Cristo para que Paulo fosse para essa cidade e passasse por isso. Talvez tudo isso aconteceu com Paulo para que ele, junto com Silas, né, convertessem aquela família daquele carcereiro. Porque Deus, ele sabia que Paulo suportaria essa situação e talvez seria uma maneira de converter toda aquela família, né? Como um exemplo, bem como ter liberto aquela escrava de adivinhação e mostrar para aquela cidade que o poder do Senhor Jesus Cristo é maior do que qualquer poder demoníaco, né? Então aqui acontece essa conversão. E na sequência, que é o nosso final aqui, fala assim, né, aqui, deixa eu só ler o 36 de novo, ó. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos, né? Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo, verso 37, mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos,
Eles nos açoitaram publicamente, sem um processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora? E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então, partiram. Bom, então, né, Paulo aqui no final, gente, dá a carteirada. Ele fala, vem cá, vocês bateram na gente, nem perguntaram, apanhei sem ter nem como me defender. Só que nós somos cidadãos romanos. Paulo era judeu, mas ele também tinha cidadania romana, ele tinha dupla cidadania. E os romanos, pessoal, eles eram eles eram muito, vamos dizer, talvez, não sei se a palavra patriotas é o que se encaixaria, mas eles seguiam muito as suas próprias leis. Então, se havia uma transgressão contra a própria lei e que algum romano fez uma transgressão, isso era a pena de morte para eles. Então, quando eles souberam que bateram em Paulo e Silas, sendo eles romanos, então eles ficaram com medo, né, de que Paulo e Silas pudessem entregá-los e foram lá pedir desculpa, pelo amor de Deus. A gente não sabia e tudo mais, né? Paulo ali dá uma carteirada, né, falando, olha, vocês não sabem com quem estão... Além de eu ser filho do Altíssimo, eu também sou romano, gente. Vocês estão mexendo com o cara errado, né? E aqui nós chegamos no final da nossa aula aqui, pessoal. E aqui, obviamente, nós estudamos aqui algumas coisas, né? Nós aprendemos aqui um pouco a respeito de quando Deus nos fala não, né? Que nós temos que aprender a lidar com esse não, né? E que Deus também, ele muitas vezes, ele espera que a tua postura e a minha postura sejam testemunhos vivos, que nós possamos ser cristãos não apenas pelo que falamos, mas pelo que nós vivemos, pelo que nós fazemos. Amém, pessoal? Então, estamos encerrando aqui mais essa aula, mais um capítulo, estamos fechando aqui. Agradeço você que está nos acompanhando até então, né? Estamos começando a caminhar, né, para o final, né, de Atos. Ainda tem bastante coisa para estudar, vamos até o Atos 28, né? Nós já passamos da metade, né? Estamos continuando avançando aí. Espero que esse estudo esteja acrescentando sobre a sua vida. Amém? Mais uma vez eu peço de todo o meu coração que você encaminhe o vídeo, que você que está assistindo, coloque para toda a sua lista aí de WhatsApp, de Telegram, né? Curta o vídeo, dê o joinha lá, põe um coraçãozinho, coloca um comentário, mesmo que for só um coração, porque quanto mais comentário você coloca, o YouTube começa a entender que aquele vídeo é relevante e começa a divulgar. Tudo bem, pessoal? É isso. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos por mais uma aula, mais um conteúdo que o Senhor nos entregou nessa aula, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e tem nos abençoado. Abençoe cada pessoa, Deus, que tem assistido conosco, cada pessoa que está acompanhando, Pai, que tem o seu ministério, que tem seus desafios. Ajuda-os, ó Pai, quando o Senhor tem planos diferentes dos deles, que eles não se irem, mas que eles obedeçam ao Senhor e façam de acordo com aquela vontade que o Senhor estabeleceu para a vida deles, ó Pai. Que nós possamos ser testemunhos não apenas de ministros, de pessoas que falam de Cristo, mas de pessoas que vivem verdadeiramente. Que nós não entremos em confusões, em bate-bocas ou algo que denigra a imagem do Senhor em nós. Que a face de Cristo resplandeça sobre a nossa face, Deus. É assim que eu te oro e te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Glórias a Deus. Vejo vocês em Atos, capítulo 17 agora. Que Deus abençoe cada um, no nome de Jesus.